Crônica de Machado de Assis, esta é uma crônica de 15 de junho de 1877. Essa crônica foi publicada nas Histórias de 15 Dias, né? Que era ali um periódico, que, como o nome já diz, né? Era lançado de 15 dias. 15 de julho de 1877. Achei um homem, vou apagar a lanterna. Lá nos campos elíseos do teu paganismo, enforca-te, Diógenes. Filósofo sem préstimo nem fortuna, arruador caipora, procurador de impossíveis. Eu sim achei um homem, e sabes por que, destratado filósofo? Eu já continuo, vamos lá, cheio das referências aqui, né? Lembre-se que Diógenes é aquele filósofo que pregava, que falava sobre o desprendimento das coisas materiais, né? Ele é conhecido como aquele filósofo que morava num barril, não sei se você lembra, mas a história é interessante. Chegou lá um dia o Alexandre o Grande e esse filósofo diz que nada o atraía, né? E a sabedoria dele era famosa por toda a Grécia. E aí um dia, nada o atraía no sentido de nenhuma sedução dos bens materiais, né? Claro que a sabedoria e a justiça eram coisas que ele buscava muito, como eu já vou dizer daqui a pouco. Mas aí um dia estava ele lá no barril, né, descansando ao sol, e chegou o Alexandre o Grande, basicamente o rei de todo, quer dizer, basicamente não, o rei de todo o mundo helênico daquela época, um dos homens mais poderosos de todos os tempos. Alexandre o Grande se posta em frente a Diógenes e diz: Diógenes, reconheço-te como grande sábio que és, pedes o que quiseres e o terás, né? Diógenes olha para a figura de Alexandre o Grande e ele fala: ó rei, sai da minha frente porque você está tapando o meu sol. Basicamente isso, né? Uma outra lenda que se conta sobre Diógenes é que ele andava de dia com uma lanterna, né, pela cidade. Ele andava com aquela lanterna para lá e para cá. E aí as pessoas perguntavam, né, o que está fazendo? E aí ele sempre respondia: eu estou procurando um homem justo, né? E a ideia é que, por mais que você procure no pico do sol, com uma lanterna, você não encontra um homem justo, né? Todos têm os seus interesses próprios, todos têm os seus propósitos escusos, até na caridade, né? E aí é claro que o Machado está falando que, olha, você não se deu bem não, Diógenes, eu achei o que você na tua vida inteira não achou, né? Antes de relermos esse parágrafo, ele também fala assim: lá nos campos elíseos do teu paganismo, enforca-te, Diógenes, né? Lembre-se que para um grego, bom, a versão de pós a morte varia muito, né? Não é... Lembre-se, os gregos não tinham um livro sagrado como, sei lá, o Islã tem um livro sagrado, o cristianismo tem um livro sagrado, e daí as crenças são mais ou menos centralizadas, né? Então você tem vários mitos, né? Mas o que eu mais gosto no mundo helênico, e talvez o mais famoso, é que quando você morria, tua alma virava uma simples sombra, né? E aí você ficava lá, sem sofrer, mais ou menos num estado de dormência, né? Mas, se você fosse uma pessoa muito boa, não só muito boa, acho que esse não é um ponto, mas se fosse uma pessoa notável, né? Você iria para os campos elíseos, segundo algumas versões. Por exemplo, Hércules, quando morreu, foi para os campos elíseos, né? Então é como se fosse o paraíso aqui, né? Lembre-se que arruador aqui não é o que faz arruaças, no sentido de o Diógenes ia lá, quebrava as coisas, ficava bebendo na rua, né? Não é isso não. Arruador é aquele que vagabundeia, né? Que anda pelas ruas. E caipora, você vai ter que lembrar que é, né, uma pessoa sem sorte. Lembre-se que caipora é uma variante, em alguns casos uma versão diferente da lenda do Curupira,
né? Tanto é que no Castelo Rá-Tim-Bum você tem lá a Caipora Krakatau, não sei se você vai lembrar da Caipora, né? Mas na lenda, é uma lenda tupi, uma das coisas que a Caipora faz quando ela te amaldiçoa é que você começa a não ter sorte, né? Então, justamente se você é caipora, você não tem sorte nenhum, né? Então, vamos lá. Agora que nós sabemos de todas as referências, mais uma vez esse primeiro parágrafo. Achei um homem, vou apagar a lanterna. Lá nos campos elíseos do teu paganismo, enforca-te, Diógenes, filósofo sem préstimo nem fortuna. Arruador, caipora, procurador de impossíveis. Para você, Diógenes, era impossível. Eu sim, eu achei um homem. E sabes por que, destratado filósofo? Porque o não procurava. Porque estava a tomar tranquilamente minha xícara de café à janela, a dividir os olhos entre as folhas do dia, quer dizer, os jornais do dia, né? Entre as folhas do dia e o sol que se desembuçava, ou seja, que se revelava, quando menos esperava, ei-lo ante mim. Então é por causa disso que eu fui bem sucedido e você não, né? Eu não fiquei procurando aí dia e noite que nem você fazia. E quando eu digo que o achei, digo pouco. Todos nós o achamos. Não dei com ele sozinho, mas todos, a cidade em peso, se é que a cidade em peso não tem coisa mais séria em que cuidar. Os touros, por exemplo, o Voltarete, o Cosmorama, o que de todo não é impossível. Então vamos lá, primeiro as referências, como a gente fez antes, né? Cosmorama era um tipo de caixa. Primeiro, é um dispositivo para você ver fotografias, né? Ou pinturas muito realistas, né? Então era uma caixa, você espiava como se fosse por um buraquinho assim da fechadura, e aí a pessoa que tinha um cosmorama, ou sei lá como que funcionava, o cara viajava para vários lugares, né? Provavelmente cobrava um dinheirinho ali qualquer. E você geralmente eram paisagens do mundo, então você colocava lá o teu olho na fechadura do cosmorama e você via Paris, né? Você via Londres, você via as cidades famosas, né? Esse cosmorama, bom, e é claro, tinha umas lentes, não era só uma figura, né? Porque você colocaria uma figura numa caixa, né? Tinha toda uma lente ali que dava um aspecto um pouco mais realista. Seria mais ou menos o nosso 3D de hoje em dia, talvez, né? E o cosmorama ele ficou famoso foi famoso do século 17 até o século 19, né? Voltarete é um tipo de jogo de cartas, né? E touro, bom, você vai saber, né? Das touradas. E quando eu digo que o achei, digo pouco. Todos nós o achamos. Não dei com ele sozinho, mas todos, a cidade em peso. Se é que a cidade em peso não tem coisa mais séria em que cuidar. Os touros, por exemplo, o Voltarete, o Cosmorama, o que de todo não é impossível. Não é impossível que a cidade tenha mais o que cuidar e nem prestaram atenção a esse evento grandioso que é de encontrar um homem que tem sido procurado desde os tempos de Diógenes. E quando digo que o achei, erro, porque não o achei, não o vi, não o conheço, achei-o sem achar. Parece um enigma, e é de certo enigma. Mas dos que eu quisera ver-te fazer, leitor, se tens queda por tais ocupações. Então vamos terminar esse vídeo com esse enigma para você. Como assim? Eu achei, mas não o vi, não o conheço e não o achei, né? E como que essa pessoa justa, né? Este homem foi parar em frente ao Machado de Assis. Provavelmente você já descobriu, né?